Amém. Graça e paz. Bom dia a todos. Quantos aqui, ao amanhecer, passaram frio ou sentiram dificuldade de acordar, sair da cama quentinho? Mas a boa notícia para essa manhã é que nosso tema é coração aquecido. E a nossa oração é para que, neste culto, o Espírito Santo de Deus possa aquecer a todos, possamos sair bem aquecidos da presença do Senhor. Convido a todos mais uma vez a curvar as cabeças e pedir para que o Espírito Santo, então, possa falar aos nossos corações, ministrar, ensinar, seja Ele do alto, a voz do alto a falar aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer pela oportunidade que nós temos. Os irmãos estão aqui, muitos irmãos estão em casa acompanhando, e neste momento queremos buscar entrar na Tua Palavra, Senhor. Suplicamos a Tua presença. Espírito Santo de Deus, entra nos nossos corações, começa a arraigar profundamente aquilo que o Senhor quer falar, ministrar em nós. Nós queremos entregar esses momentos. Se tem alguma coisa que está impedindo ou está te desviando nossas atenções, pedimos para que o Senhor tire de nosso meio. Que todos os nossos corações possam focar somente ao Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como foi falado, irmãos, estamos na série Coração Aquecido. É uma série bem legal e nós já estamos nesse terceiro domingo falando. O pastor Edu já comentou um pouco sobre este assunto, falando da história de John Wesley, nosso precursor do movimento wesleyano. E o John Wesley teve essa experiência em um culto, um coração aquecido. E também o pastor Kengo falou um pouco da história da Igreja Holiness, algumas pessoas que também tiveram essa experiência de aquecer o coração. Nós vimos alguns requisitos, o que precisamos ter, o que precisamos fazer para ter esse coração aquecido, não é mesmo? E hoje eu queria falar um pouco mais desse assunto, entrar um pouquinho mais sobre o que é então ter o coração aquecido, né? Alguns têm a dúvida, mas o que é ter esse coração aquecido? Eu gostaria de basear nessa mensagem, nessa manhã, em Lucas 24, 13 a 33. É um texto um pouco comprido, mas vai falar da história dos dois discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús. Um texto bem conhecido, eu creio que muitos já leram a respeito, mas esses dois discípulos que após a crucificação, Jesus foi morto e eles estavam voltando tristes para Emaús porque o mestre havia sido crucificado e eles não tinham entendido que Jesus havia ressuscitado, né? E eles voltam. E nessa experiência, nessa jornada, eles tiveram a experiência do coração aquecido. Então, eu achei bem interessante, propício para a gente trabalhar um pouquinho para entender sobre isso. Vamos ler primeiro o texto para a gente entender o que nós estamos colocando sobre os dois discípulos de Emaús. Se os irmãos puderem acompanhar, eu estou na versão NVI. Se não tiver aí, pode acompanhar aqui no Data Show, tá? Eu coloquei o texto aqui também, mas você pode acompanhar na sua versão, na sua Bíblia. Sara, pode passar? Acho que não está funcionando. Está na versão NVI, então você pode acompanhar aí também, tá? Então diz assim, Lucas 24, 13 a 33. Lucas 24, versículos 13 a 33. Então diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras distantes de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, não ouviram. Eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos. Irmãos, nosso texto é bem interessante, é um episódio, um dos mais incríveis que a gente encontra no Novo Testamento aqui. Fala desses 2 discípulos. Eles não estavam entendendo, eles estavam caminhando tristes porque Jesus havia sido morto. Eles estavam tristes porque o mestre havia sido crucificado. Eles não conseguiram enxergar que era Jesus que havia ressuscitado, estavam com eles no caminho para Emaús. E é bem interessante essa história. Depois eles descobrem isso e o coração deles aquece. Pensando nesse coração aquecido, irmãos, esses discípulos tiveram essa experiência de ouvir das Escrituras, de ouvir falar do Evangelho, do próprio Senhor Jesus e sentir o coração aquecer. Mas hoje em dia, irmãos, é um pouco difícil manter os nossos corações aquecidos, não é mesmo? Tantas coisas que é fácil a gente desviar do caminho, é fácil a gente desanimar, frustrar ou abater. Qualquer coisa que a gente vai caminhando, a gente acaba desanimando, a gente acaba tirando o foco e a gente acaba esfriando o coração. Em Apocalipse 3, 15 e 16, fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da sua boca. Então, irmãos, o que esse texto está falando aqui é que Deus não quer que o crente seja nem frio nem morno. Deus não quer que nós sejamos cristãos mais ou menos. Deus quer que nós tenhamos esse coração aquecido, nós sejamos pessoas quentes, firmes em Cristo Jesus, não mornos. Por quê? O morno pode ser um hipócrita também, né? Se disfarça de quente, mas é morno. Deus não quer. Esse é o pior estágio daí. Então, em Mateus 24 também diz assim, 24:12 diz isso: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. Estamos nesses dias, vamos dizer assim, dias que enfrentando o Covid e tudo mais, as coisas acontecendo, guerras, muitas coisas acontecendo, e o amor tende a se esfriar, a paciência, a compaixão. E esse texto diz que multiplicando a iniquidade, o amor vai se esfriar, mas a quase todos, não a todo mundo, né? A quase todos, graças a Deus. E Deus, então, nos chama para manter esse coração aquecido. Sermos pessoas que não vai viver na realidade desse amor esfriando, mas sejamos pessoas que vão estar com os corações bem firmes. Mas como é difícil nesses últimos dias manter os nossos corações aquecidos. Então nós estamos vendo esses dias. Estamos caminhando nesses
dias com uma série Coração Aquecidos, mas estamos nessa luta, porque o mundo nos faz esfriar os nossos corações, sermos individualistas, sermos pessoas egoístas, sem compaixão. E nós estamos nessa luta em todos os dias para aquecer os nossos corações. E nós somos chamados a isso. Então, irmãos, o que é ter coração aquecido de fato? Muitas vezes nós andamos, achamos que estamos com corações aquecidos, mas será que nós estamos com os corações realmente aquecidos? Você já sentiu o seu coração aquecer? Sim ou não? Já sentiu o seu coração aquecer fervorosamente ali? Irmãos, eu há mais ou menos 29 anos atrás, quase 30 anos atrás, eu senti meu coração aquecer fervorosamente. Foi na primeira vez que eu, quando comecei a namorar a Miyuki, encostei na mão dela. Eu estava num carro e nós decidimos namorar, então me encontrei ele no carro, peguei na mão dela. Ali eu senti meu coração ferver. E eu fui arrebatado ao terceiro céu. E eu não vi mais nada ali depois, né, tive uma visão esplêndida que não vi mais nada. Eu senti meu coração aquecer fervorosamente. E até hoje, né? Mas não é desse aquecimento que nós estamos falando, né? Não é essa emoção que nós estamos falando. A gente sente o coração aquecer nesses momentos. Mas nós temos um aquecimento em vários momentos. Talvez quando a gente passa numa faculdade, ou conquista alguma coisa, um emprego. São emoções, são alegrias, né, que nós temos. São coisas que marcam a nossa vida. Lógico, nós precisamos dessas emoções. Muito bom a gente ter esses momentos. Na hora do louvor, também nós sentimos o coração aquecer. Hoje pela manhã, né, o Valdemar dirigindo aqui, nós sentimos através das canções um coração aquecer, porque o Espírito Santo já estava falando através das canções. E é muito legal isso acontecer. Mas tem gente que quer só emoção na hora da música ali, né? Mas fala, mas o que Deus falou com você na hora da canção? Não sei, só senti emoção. Aí não, né, irmãos? Só emoção, só por sentir na música. Sim, através de alguma nota, sim, você pode sentir a presença do Senhor. Mas Deus precisa falar algo no seu coração. Tem gente que fala, puxa, mas, nossa, senti aquela emoção. Você está, na hora do louvor, sendo tocado, mas... E aí, foi tocado por quê? Não sei, só sei que fui tocado, só sei que senti uma emoção. Eu, pensando sobre isso, irmãos, há muito tempo atrás, o pastor Elisiel Machado foi bem aqui, ele pregou uma vez, ele falou assim que a adoração sem a missão é pura emoção. Ou seja, uma adoração que não te leva a fazer uma ação, que não te leva a mexer com o teu coração, uma adoração que não faz você ser transformado, uma adoração que não tocou, você sentiu aquela presença e não te levou a falar ou a viver Jesus, a ter a missão, foi pura emoção. Isso me levou a um tema pro Adore, há uns quase 10 anos, a levar esse tema, né, que a adoração sem a missão é pura emoção. Então nós começamos a fazer a missão. No Adore 2012, 14 mais ou menos, nós começamos a trabalhar isso, começamos a trabalhar a missão também, porque nós estamos fazendo um evento de adoração, então a partir dali a gente começou a sair para a prática também, levamos o pessoal para a cidade fazer a missão, evangelismo e um monte de coisa, né? Porque a adoração é isso, nós não podemos ver só na emoção, mas sim a ação também. Então, irmãos, o que é então o coração aquecido? Nós queremos buscar este coração aquecido e muitas coisas confundem do aquecimento aí, né? E o que nós estamos falando então do coração aquecido? Isso tudo é legal? Legal. São emoções, mas muito mais do que emoções. O coração aquecido é algo real, é algo como uma descoberta. O coração aquecido é como abrir os olhos, é como você encontrar um tesouro. O coração aquecido não é algo passageiro, que você tem que buscar toda vez um aquecimento assim, mas é algo real, constante e eterno na nossa vida. Esse é o coração aquecido. Então, que aquecimento nós estamos buscando? Essa questão que nós queremos colocar nessa manhã. E aí eu olho para a história de John Wesley, e também desses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, e a gente pode observar alguns passos que eles deixaram de serem frios para terem
encontro com o coração aquecido. Eles deixaram um coração morno, um coração frio e buscaram ter um coração aquecido. Mas como que foi isso? E eu fiquei meditando, falei, poxa, como que eles encontraram isso? Como eles encontraram com este aquecimento real? Então eles tiveram alguns passos para encontrar este aquecimento. E o primeiro passo que eu vejo aqui para encontrar este aquecimento começa com o incômodo. Irmãos, em primeiro lugar, eu falo do incômodo no sentido de um desconforto. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes estamos acomodados, estamos com pouco aquecimento em nosso coração, estamos mornos. Mas estamos acomodados. Mas está bom. Eu estou morno, mas está bom, eu estou vindo para a igreja. Eu estou morno, mas tá bom, minha vida está ótima assim, eu não tenho feito nada de errado, tá bom, estou tranquilo. E vai caminhando. Você não sente nenhum incômodo. Então, irmãos, você vai continuar sendo morno. Você vai continuar sendo frio. Quando a gente olha a história aqui, na vida de John Wesley, ele era um pastor anglicano, ele estava servindo ali, mas ele estava insatisfeito com alguma coisa. Ele sentia que algo não estava bom. Ele não sentia uma pessoa totalmente boa, servia, mas não estava totalmente consciente daquilo que estava fazendo. Ele estava frustrado. Ele estava inquieto consigo mesmo. Começa com esse incômodo. Ele queria buscar algo. E aí um dia, ele resolveu ir a um culto. E no dia 24 de maio de 1738, ele passa então, numa das mensagens do prefácio a Martinho Lutero, a Epístola de Romanos, quando estava falando sobre o texto de Romanos, ele começa a ouvir aquela mensagem e o coração começa a aquecer. Então começa a partir de um incômodo, né? E os 2 discípulos de Emaús também, irmãos. Eles estavam andando ali a caminho de Emaús. Eles que andavam com Jesus todo o tempo inteiro bem antes, eles viram milagres de Jesus, eles viram as curas de Jesus, eles caminharam e presenciaram tantas coisas com Jesus, mas agora eles estavam tristes, inquietos. Falei, como assim o nosso mestre morreu? Como assim nosso mestre foi crucificado? Eles estavam falando um com o outro ali, né, os 2 conversando. Poxa, que coisa, né? Eles estavam indignados ali, tristes. Então o texto fala assim que no caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, porque eles presenciaram ali, né, a crucificação, e falaram, puxa, mas que coisa, né? E enquanto conversavam, discutiam. E aí o próprio Jesus aparece para eles ali e começou a caminhar com eles. Mas interessante, irmãos, os olhos deles foram impedidos de reconhecer que era Jesus. Não dá para saber por que eles não reconheceram o mestre, né? Mas eles não reconheceram. E o interessante que aí Jesus pergunta, mas o que vocês estão falando, né? O que vocês estão discutindo? E fala assim que eles pararam com o rosto entristecidos. Olha só o texto, eles estavam com o rosto entristecidos, olharam para aquele homem que era Jesus com o rosto bem triste. E Cleopas, né, cita o nome de um dos 2, fala assim, falou para o próprio Jesus, será que você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali naqueles dias? Jesus que havia sido crucificado e ressuscitado. E ele ainda fala, será que você não está sabendo? Poxa, nosso mestre foi crucificado, olha a tragédia, olha o que aconteceu. Ele estava assim, triste, eles estavam indignados. Irmãos, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, eles estavam tristes ali, naquele momento inquietos. Haviam 12 principais discípulos, mas havia muitos outros discípulos que seguiam a Jesus. Mas nesse momento, irmãos, nessa narrativa dessas histórias, cadê os outros discípulos? Alguns voltaram às suas atividades que faziam antes. Alguns dos próprios principais discípulos estavam escondidos com medo. Outros discípulos caminharam, sumiram, não fala mais nada deles. Se acovardaram, sumiram. Tudo bem, agora morreu, já era, vou seguir minha vida como era antes. Vida morna mesmo, agora esfriou tudo. Esses 2 estavam inquietos. Então começa aqui, irmãos, a gente começa a ver no texto que começa com uma inquietação. Eles estavam inconformados. Irmãos, quem está frio ou morno
não pode viver acomodados da forma com que você está. Ah, mas assim mesmo, eu sou assim mesmo. Tem muita essa desculpa, né, na nossa vida. Ah, mas eu sou assim mesmo, não vou mudar. Irmãos, não podemos viver da forma frio ou morno. Precisamos estar inquietos, falando, não, Deus, preciso encontrar uma resposta para a minha vida. E eles estavam procurando, tanto John Wesley como os dois discípulos de Jesus estavam procurando algumas respostas. E a resposta eles encontraram aonde? No Evangelho de Cristo Jesus. No Evangelho da graça de Cristo Jesus. Eles encontraram essa resposta. E a gente vai ver mais para frente como que se deu isso. Então, o primeiro passo, irmãos, começa a gente começar a inquietar, ter um incômodo em nossos corações. Fazer uma análise de nossos corações. Como será que está o meu coração? Muitas vezes a gente passa todos os dias e a gente não faz essa análise. E a gente não sabe nem que a gente está morno, nem que a gente está frio. E não pode, né, irmãos? E fala que nos últimos dias o amor vai se esfriar e a gente vai ser levado a isso. Vamos despertar para esse incômodo e buscar ser aquecidos por Deus. E o segundo passo, irmãos, onde que a gente vê no texto? São as oportunidades que aparecem em nossas vidas. O interessante, irmãos, que muitas vezes a gente perde muitas oportunidades de aquecer o nosso coração. Quando a gente olha para a história de John Wesley, lá na Inglaterra, a história diz que num dos diários que ele escreve, fala que ele não estava muito afim de ir à reunião que ia acontecer lá em Londres. Ele estava bem desanimado. No diário ele fala assim, fui à tarde, com pouca vontade, a uma reunião. Quando cheguei lá, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia o prefácio e o texto de Romanos, a mudança que Deus operava no coração mediante a fé em Cristo Jesus, sentiu o meu coração estranhamente aquecido. Então, irmãos, ele não perdeu essa oportunidade. Ele não estava com vontade de ir ao culto ali. Estava meio cansado, desanimado, mas ele foi, não perdeu essa oportunidade. E ali, um culto pequeno, pouca gente, ali Deus falou com ele de forma poderosa, ele sentiu o coração dele aquecer. Irmãos, quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de Deus falar aos nossos corações? Quantas vezes a gente já não fala, hoje não estou muito afim de ir ao culto. Então, irmãos, quando você sentir isso daí, vá, porque é nesse momento que Deus quer falar com você. Quando você acordar e estiver 9 graus, né, e o cobertor quentinho, e você falar, hoje eu não vou, aí você fala no seu coração, eu vou porque o Espírito Santo quer falar comigo. É nesse momento. Irmãos, quantas vezes a gente não perde a oportunidade de falar, hoje vai ter pouca gente, não vou não. Quantas vezes a gente não fala, eu não vou fazer isso não, porque não estou com vontade. E a gente perde a oportunidade de Deus aquecer o nosso coração, ministrar os nossos corações. Irmãos, os 2 discípulos de Jesus não perderam a oportunidade. Eles estavam chateados com toda a situação. Jesus havia sido crucificado, o mestre que eles tanto seguiram, né, foi crucificado, eles estavam ali arrasados. E aí, de repente, chega um homem, ele conversar com eles. Eles bem ali poderiam perder a oportunidade, irmãos. Por quê? Os 2 estavam ali caminhando, rumo a Emaús, tristes. E aí vem um homem falar com eles. Naquele momento, se fosse eu, falar, fulano, por favor, deixa a gente em paz aqui, a gente está triste. Vai, circula aí, caminha do lado aqui, mas não fala com a gente agora não, porque a gente está bem triste. Mas eles não perderam a oportunidade. Eles começaram a conversar com essa pessoa. Eles não sabiam que era Jesus, não reconheceram. Mas eles não perderam essa oportunidade. Deram atenção para essa pessoa. Você também não está sabendo o que aconteceu em Israel, em Jerusalém agora há pouco? Eles começaram a falar com eles. Eles não perderam a oportunidade de ouvir aquilo que esse homem estava falando das Escrituras. Ouviram atentamente. Eles eram discípulos de Jesus, caminharam com Jesus, conheciam as Escrituras, mas eles não perderam essa oportunidade de caminhar 11 quilômetros. Eu não sei quanto tempo vai dar isso, né? Mas caminharam bastante. Então, Jesus teve tempo de falar desde Moisés, os profetas, falar todas as coisas sobre quem ele era, sobre a salvação em Cristo Jesus, falar do Evangelho da graça.
Enquanto eles caminharam, eles não perderam essa oportunidade de ficar ali ouvindo. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes Jesus está do nosso lado, querendo caminhar conosco, e nós dissemos, não, agora não tem tempo, fica para esse lado, a gente não quer ouvir agora, eu estou preocupado aqui. E a gente vive com o nosso coração morno. Nós não deixamos Jesus caminhar do nosso lado. Aqueles dois homens, por mais tristes que estavam ali naquele momento, eles estavam ouvindo atentamente aquilo que Jesus estava falando, caminhando ali, rumo a Emaús. E naquele momento o coração deles começaram a aquecer, enquanto caminhavam. Imagina, irmãos, começaram a aquecer. Irmãos, não podemos perder essas oportunidades quando Jesus quer falar aos nossos corações. E uma outra oportunidade que eles não perderam, fala no texto aqui, quando chega no texto, no versículo 28, né, Mateus 24, versículo 28, fala assim, e ao se aproximarem do povoado da qual eles estavam indo, que era Emaús, Jesus fez com que ia mais adiante. Então, quando estava chegando em Emaús, caminhando, Jesus estava falando com eles as escrituras, mas estava chegando em Emaús, então Jesus fez como que fosse adiante, tipo despedindo, obrigado aí, valeu vocês dois, né, fica firme, então eu vou por aqui, vocês vão para Emaús, tchau. Eles estavam saindo, então, para mais adiante, mas os dois discípulos insistiram com ele, o texto fala, fica conosco essa noite, né? Pois a noite já vem, já está acabando o dia, já está escurecendo, né? Então fica conosco e vamos lá em casa, né? Fica lá em casa com a gente ali, né? E aí eles convidam Jesus para ficar com eles. Não perderam a oportunidade. Já pensou se naquele momento os dois se despedem de Jesus, Jesus vai, tá bom, tchau, tchau, homem, nem sabia o nome da pessoa, né? Tchau, fulano, a gente vai por aqui, vai para Emaús, você vai na sua casa, então, tchau, valeu, obrigado pela conversa, foi muito bom. Irmãos, iam perder uma oportunidade de cear com o próprio Jesus ressurreto. Não era nem Jesus antes, Jesus ressurreto da glória. Irmãos, é uma coisa tremenda. Eles não perderam essa oportunidade de chamar esse homem. E ali na mesa, quando Jesus então pega o pão, tendo dado graça, partiu e deu a eles. O texto fala então que os olhos foram abertos e reconheceram que era Jesus. É incrível, naquele momento então, quando reparte o pão, os olhos se abrem e reconhecem, puxa, é Jesus. E aí, Jesus, naquele momento, ele desaparece da mesa. Um fato interessante aqui, irmãos, que outra oportunidade que eles não perderam, é que, geralmente, quem repartia o pão era o anfitrião da casa. Mas eles deixaram o homem repartir o pão. Talvez se o anfitrião falar, não, está aqui Jesus, seu pedaço, os olhos deles não tivessem sido abertos até hoje. Mas eles deixaram Jesus repartir o pão. Não perderam essa oportunidade. Reconheceram que este havia falado das Escrituras. Então convidou e Jesus reparte o pão. E ali estavam ceando com Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de aquecer o nosso coração? Quantas vezes nós vivemos de maneira morna, gastando o nosso tempo e deixando de aquecer os nossos corações? Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Temos que aproveitar todas as nossas oportunidades, passo a passo com Jesus, aproveitar todas as oportunidades da nossa vida. A nossa vida é tão curta, é tão passageira, e que se a gente perder tempo, nós vamos acabar terminando a nossa vida morna. Então, em cada momento, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor, Jesus, hoje, Ele quer vir aquecer os nossos corações, em todo momento. E Ele estava ali com os dois discípulos, querendo aquecer os corações. O terceiro ponto bem importante, de um passo importante que eles deram para um coração aquecido, foi a palavra, irmãos. A palavra, a gente pode ver na história aqui, tanto de John Wesley, como também dos dois discípulos, o que motivou, o que aqueceu o coração, o que transformou, foi a palavra. Então a gente pode ver na vida de John Wesley, como a gente já falou, que ele não estava com vontade de ir naquela reunião lá em Londres, mas ele foi. E ali estava sendo citado o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim:
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Pois no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça de que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando eu estava falando esse texto, o coração de John Wesley começou a aquecer. A palavra veio ao encontro do seu coração, começou a aquecer. Quando a gente olha para o texto que nós lemos aqui em Lucas, os 2 discípulos também, caminhando com Jesus, Jesus começou a falar das Escrituras, a começar por Moisés, os profetas, até chegar em sua vida, na crucificação e a salvação em Cristo Jesus, falando do Evangelho. Começou a aquecer. O encontro com a palavra do Senhor aqueceu os corações. Então, eles falaram uns aos outros, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aí que eles perceberam, puxa, é verdade, nosso coração estava aquecendo quando estava falando das Escrituras. Então, irmãos, o que muda é a palavra. O que faz a gente sair por aí com motivação, falar algo com entusiasmo, é a revelação da palavra. Então, a Bíblia fala assim que o Evangelho é a loucura da pregação, né? Que a gente sai com os olhos saltitantes, abre os nossos olhos, queima o nosso coração. É a palavra. Então, se tem uma outra coisa que queimou seu coração, irmãos, começa a buscar na palavra. A palavra, ela salta aos olhos. Quando aquele texto, irmãos, é incrível, porque não é a única vez. Quando a gente vai ler de novo o texto, quando a gente vai ver outro texto, puxa, esse texto está falando isso com o meu coração, queima novamente e a palavra vai incendiando os nossos corações. Então, irmãos, tem um texto que diz assim, a palavra de Deus é isso, é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor alcança o nosso coração, ela é a única que chega mais profundo de nossas vidas, por isso que ela é o que realmente aquece os nossos corações, não numa emoção básica, emoção superficial, mas uma emoção, algo profundo, sim, real e verdadeira, que vem transbordando, queimando, que muda lá no coração e vai mudando as nossas atitudes, vai mudando o nosso ser, o nosso modo de agir, então vai trazendo esse impacto. Irmãos, terceiro passo, você quer ter um coração queimado por Jesus, um coração aquecido por Jesus, é a palavra do Senhor. E aqui a gente pode ver, tanto John Wesley como os 2 discípulos, teve encontro real com a palavra do Senhor. E em quarto passo aqui que a gente vê no texto, na vida de John Wesley, é um despertamento, logicamente. A palavra não fica somente na teoria. Na vida de John Wesley, ele teve um passo importante de coração aquecido. Ele encontra com a palavra do Senhor em Romanos, naquela reunião, e o coração aquece. Mas não ficou só naquela reunião, o coração não ficou só aquecido naquela reunião, acabou a reunião, obrigado, foi muito bom, puxa, meu coração foi aquecido, tchau, e ele foi no outro dia, dormiu, normal, não aconteceu nada na vida dele, e o coração já começou a esfriar. Não, irmãos, um passo importante aqui é esse despertamento, a palavra produziu um aquecimento. E o que acontece com John Wesley? Nos 50 anos seguintes, ele pregou em média 3 sermões por dia, a maior parte dele ao livre, milhares de pessoas se converteram e trilharam o caminho da santidade. Um movimento se deu de modo a manifestar positivamente toda a sociedade na Inglaterra, né? Produziu a abolição dos escravos, reformas educacionais, reforma no sistema prisional, reforma nas questões trabalhistas. Então, produziu impactos pós o encontro com a palavra do Senhor. Os 2 discípulos também tiveram essa transformação. Os olhos se abrem, né? Abriram os olhos, sentiram o coração queimar. Mas não ficou por aí. O que aconteceu com eles? Eles estavam ali ceando com Jesus, os olhos se abrem. Mas, irmãos, a Bíblia fala que eles saíram correndo. Eles saem correndo, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Irmãos, provavelmente eles nem terminaram de comer ali. Deixaram tudo ali, estavam
talvez um banquete, sei lá, não, o pão ali, deixaram tudo, nem terminaram de comer, voltaram correndo. Então a gente vê uma diferença dos dois discípulos antes, quando estavam indo para Emaús, e agora na volta. Provavelmente voltaram saltitantes, com muita vontade. Eles saíram correndo para encontrar com os discípulos em Jerusalém e querer anunciar a palavra e todo acontecimento que havia acontecido com, né, tudo que aconteceu com eles. Falaram com eles: olha, discípulos, aconteceu isso no caminho, nós encontramos com Jesus ressurreto. Eles estavam querendo anunciar, e Jesus aparece naquele momento. E o texto ali em Lucas continua falando que quando Jesus fala das Escrituras, e vários outros também abriram os olhos para entender a mensagem do Evangelho. Mas aqueles dois discípulos saíram com muita vontade. E John Wesley também teve esse despertamento. Irmãos, então o coração aquecido, ela tem uma geração de uma ação, e que Deus quer fazer em nossas vidas nesses dias. O que eu gostaria de concluir, irmãos, pensando em tudo isso, é que muitas coisas aquecem o nosso coração momentaneamente. E muitas coisas fazem o nosso coração esfriar. Ao mesmo tempo que nós aquecemos momentaneamente, e muitas coisas nos fazem esfriar. E principalmente o que nos faz esfriar o nosso coração é a decepção. A gente fica decepcionado com alguma coisa, ou triste com alguma coisa, e a gente precisa sempre de alguma outra motivação para se aquecer. Mas o que a gente pode entender aqui, que o Evangelho da graça de Jesus é a única coisa que nos mantém aquecido para sempre. No Evangelho não há frustração, no Evangelho não há decepção. Você pode até decepcionar com o seu pastor, com a igreja, com alguma coisa, mas no Evangelho não há frustração. O Evangelho em Cristo Jesus, quando a gente encontra o Cristo que foi crucificado, a gente não se decepciona, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo em nossas vidas. Nós podemos testificar que Ele ressuscitou e Ele ainda aquece nossos corações. O Espírito Santo está hoje aquecendo nossos corações e nele não há decepção. Então, irmãos, precisamos dar passos certos para aquecer o nosso coração. Nós não podemos mais perder tempo procurando coisas para nos aquecer. Eu queria dizer, irmãos, que nós temos como Igreja Holiness do Brasil uma missão, que é receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Nós temos uma missão em nossas igrejas. E nesses dias, irmãos, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para aquecer as nossas vidas. Tantas coisas que estão acontecendo. E talvez você está passando uma frustração, talvez um desânimo em seu coração. Mas hoje, o Espírito Santo está falando conosco. Chega o dia de nós encontrarmos com Ele e aquecer os nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. Convido o Vincent, o pessoal do louvor, para a gente cantar mais uma vez. Os irmãos vão cantando com a gente, pedindo: Espírito Santo de Deus, nos aqueça nessa manhã com fogo. Nos vem, como nos dias em Pentecostes, nos enche de novo. Nós precisamos desses dias, e nós vamos estar orando nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós. Talvez você está como os dois discípulos a caminho de Emaús, cabisbaixos, vivendo derrotas, vivendo ainda o túmulo. Mas hoje Jesus quer entrar no seu coração e dizer: eu estou vivo, quero dar boas novas do Evangelho, e quer que nós nos encontremos com algo que abra os nossos olhos verdadeiramente. E nós possamos passar dias, irmãos, experimentando a olhar a palavra, a revelação da palavra, um coração aquecido. Cada texto possa saltar ao seu coração e possa revelar no seu coração quem é Jesus para nós. Vamos entrar em oração. Os irmãos vão estar ministrando a nossa canção e você possa estar orando ao Senhor, buscando a Ele, pedindo para que nesses dias, irmãos, nesses dias, talvez você não está com esses passos
passos lentos, passos animados, passos ao contrário do aquecimento. Mas nesses dias, hoje, o Senhor convida para estar indo aos passos que vão ao encontro do Senhor, um passo ao coração aquecido. Vamos orar. Busca o Senhor nessa manhã. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito enche, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oh Deus, sai aqui os nossos corações, creio que todos nós, oh Jesus, Pai, pedimos, se tem corações mornos, frios, corações abatidos, Pai, corações porventura que estão desanimados, frustrados, oh Jesus, nessa manhã com Teu poder vem aquecer. Oh Jesus, obrigado porque o Senhor nos conhece, Deus, e que sem nenhuma explicação o Senhor vem nos nossos corações e sabe de tudo. E Pai, pedimos, Deus, nos dê força para estarmos com os corações aquecidos nesses dias tenebrosos, mas que nós possamos passar com vitórias, Pai, pela fé. Nós não podemos enxergar tudo isso, mas pela fé
Nós queremos viver dias aquecidos, fortalecidos na palavra do Senhor. Pai, peço por cada um dos meus irmãos aqui. Transborda, Pai, enche com Teu Santo Espírito. Pai, manifesta Teu poder, poder do alto sobre cada um dos nossos irmãos aqui. Minha vida, a vida de cada um dos irmãos que estão no louvor. Cada um aqui não seja somente, Pai, pela palavra, mas do fundo do coração, com atitude. Oh, Jesus, transbordantes de uma revelação, de uma alegria, transbordando do Espírito Santo. Pai, faz nesses dias uma obra, Pai, perfeita, uma obra, Pai, profunda em nossa igreja. Nós queremos pedir, Jesus, guarda, restaura e traz, Jesus, este renovo, um coração aquecido em nossas vidas. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, poder encontrar com a Tua palavra, assim como os 2 discípulos que encontraram com a Tua palavra e não perderam a oportunidade. Oh, Jesus, Pai, faz isso nos nossos corações, que ao chegar amanhã, depois da manhã, possamos aproveitar cada momento de nossas oportunidades para, Jesus, Senhor, aquecer os nossos corações. Oh, Deus, não deixe os nossos olhos, a nossa vida desviar dessas oportunidades, mas, Deus, possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer aquecer cada vez mais nos nossos corações. Faz isso em uma obra perfeita em nossas vidas. Nós queremos pedir, suplicar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos.